Ok, bom dia. Primeiramente, uns detalhes burocráticos. Eu queria, propor datas para as provas. Deveria ter 2 provas. Estou pensando em cada prova 4 horas, 4 questões. Presencial. Aí eu pensei nas últimas sextas de setembro e novembro. Então, última sexta-feira de setembro, última sexta-feira de novembro. Então, se alguém tiver um grave conflito nessas datas, então entre em contato, por favor. E se não, eu vou falar com o monitor e acho que ele vai reservar a sala e tudo mais. Okay? Beleza. E outra coisa é autopromoção sem vergonha. Que hoje eu vou dar uma palestra no seminário de álgebra. Aliás, o seminário de álgebra do IMPA está começando essa semana. Eu vou dar a primeira palestra. E aqui. Às 3h30. Eu menciono isso porque é relativamente avançado, mas é sobre o tópico desta matéria, álgebras de Lie. Na verdade, eu vou falar sobre o tópico que chama Translation Functors. E eu não espero que todo mundo entenda, todos vocês entendem tudo que eu falo hoje, mas basicamente até o final dessa matéria, vocês deveriam entender tudo que eu vou falar hoje. Enfim, mas apressem se quiser. O tópico de hoje que chama a forma de Killing, que é uma estrutura muito importante que aparece em qualquer álgebra de Lie. CGG. Vou pegar uma álgebra de Lie G e uma representação V de dimensão finita. Vamos definir algo que chama a forma traço de V. É uma forma bilinear em G, com valores no corpo base, definida assim. Bilinear. Essa fórmula. Então, se x e y são 2 elementos da nossa álgebra de Lie, então o que a gente faz é considerar as imagens com endomorfismos de V, π de x, π de y, multiplicar e formar o traço, que é um número, obviamente, bilinear. Que mais? Pela simetria do traço, é uma forma simétrica também.
ok? Yx é igual a xy para todo elemento xy na álgebra de Lie, e também satisfaz uma propriedade um pouco mais sutil que vem da identidade de Jacobi na álgebra de Lie, que é a seguinte. Ok, vamos apresentar como definição. Uma forma bilinear chama invariante se para todo x, y e z na nossa álgebra temos essa identidade curiosa, que colchete de x, y aqui, pareado com z, dá igual a x com y colchete z. E o primeiro exercício que uma forma traço é sempre invariante. E, finalmente, a forma de Killing de uma álgebra de Lie é a forma traço da representação adjunta. Ok, deixa eu fazer uns exemplos simples. Deixa eu considerar esse Li2 sobre, sei lá, números reais. Aí vamos pegar primeiramente V é R2 o que eu sempre vou chamar de representação natural, né? Ok. E vamos determinar essa forma traço para essa representação. Então, vou selecionar uma base de G e descrever como é essa forma em cada par de elementos da base. Uma base razoável é assim, F. E lembrando que o traço, essa álgebra de Lie é definido pelo traço ser zero, então a matriz diagonal tem que ter 1 e menos 1. Ok.
Então, por exemplo, E com E, eu traço de E, que é 0. É com F. É 1. Okay, simétrica, logo F com E dá 1, H dá 2, e os outros pares vão dar 0. Então, eu posso escrever a matriz de Gram dessa forma. Então, aqui vai ser E com E, né? E com H, 0. E com F é 1. F com E é 1 também, 0. No meio, tenho H com H, que é 2. Isso, ok? Aí, rapidamente, vamos olhar a forma de Killing também. Então, agora, o que eu tenho que fazer traço é de produtos de matrizes adjuntos, né, da ação adjunta. Aí, como a dimensão da álgebra é 3, então essas matrizes são 3 por 3. Forma de Killing. Que eu geralmente vou usar a letra grega kappa para a forma de Killing. Então, as relações de Colchetti em SL2 são assim, dá para verificar. Então, a matriz de, vamos dizer, H. Vamos olhar E. Então, adjunto E age em E como 0, né? E com E dá 0. E com H é menos H com E, que é menos 2E. Okay. E EF é H. Então, relativo a essa mesma base, tenho dislexia, então eu vou errar isso.
primeira coluna é a imagem de E, vai ser 0. Imagem de H vai ser menos 2, 0, 0. E imagem de F, 0, 1, 0. Ok? Eu não vou fazer todas as contas, mas deixo para vocês verificarem que a matriz de Gram de capa é essa matriz, que a gente nota que é 4 vezes matriz de Gram da forma de V. Ok, e vou deixar nem como exercício, mas como uma coisa para refletir um pouco. Se nesse caso de SL2, será que fosse possível enxergar antes de calcular nada que uma dessas formas seria um múltiplo do outro? Será que isso é um fato geral? Será que não? O que é especial sobre SL2? Se for, enfim. Aí também que acontece que a forma de Killing tem um papel destacado na teoria. Provavelmente é a forma bilinear invariante mais importante sobre uma álgebra de Lie. Mas também temos todas essas outras formas associadas a outras representações. E também é uma questão interessante que não vamos analisar, mas como é que a forma depende da representação que você escolhe. Ok, deixa eu fixar um pouco de terminologia antes de prosseguir com a teoria. Terminologia sobre formas bilineares. Vamos dizer que é simétrica.
Então, definimos V, não sei o nome desse símbolo, vou dizer perp, perpendicular, né? Que é o conjunto de todos os caras que dão zero quando pareado com todo mundo de V. O radical da forma bilinear é U perp, ou seja, caras que dão zero quando pareado com todo mundo de U. E se o radical é... Então, o radical é espaço vetorial. Se é o espaço zero, então a gente chama de forma não degenerada. Agora, B define uma transformação linear de U para o dual de U, né? Que é o quê? Leva um elemento Uzinho para... Agora, o elemento do dual é uma função de U para o corpo base e... A função linear que a gente obtém é o ato de de aplicar B em V com U. Okay? Álgebra linear básica, se o espaço vetorial for de dimensão finita e B é... vamos dizer... Então, se a forma é não degenerada, então esse mapa é injetivo. E se U for de dimensão finita, também, então é isomorfismo. Né? E essa história, né, que são espaços vetoriais da mesma dimensão, não há nenhuma identificação canônica entre o espaço e o dual. Mas quando você escolhe uma forma bilinear não degenerada, isso estabelece um isomorfismo entre os dois. Como tem muitas formas bilineares, tem muitos isomorfismos, não tem um que é mais especial do que os outros. E outra parte da história é que o dual do dual é sim canonicamente isomorfa ao espaço original. Não sei por que estou falando de tudo isso, mas...
tudo isso, novamente, é só se a dimensão for finita. Há esse isomorfismo canônico do espaço para o dual do dual, que é o quê? Aqui um elemento é uma função linear que pega uma função linear e produz um número. Se eu tenho o elemento x aqui, então a função linear que eu vou inventar é a função que pega a sua função linear e faz a avaliação em x, que dá um número. Então, isso é canônico. Não envolvia a escolha de uma base, de uma forma linear, nem nada. Isso é interessante que é uma propriedade da categoria de espaços vetoriais de dimensão finita que tem essa dualidade e sempre tem uma identificação canônica entre o objeto e o dual do dual. E tem outros casos, tipo na teoria de grupos quânticos, onde nem isso tem, né? Não tem identificação entre o objeto e o dual do dual, mas do quarto dual tem uma identificação canônica entre o objeto e dual do dual do dual do dual. Enfim, eu realmente não sei por que estou falando tudo isso. Mas se a gente tem essa forma bilinear, temos B, forma bilinear em U, e agora um isomorfismo para o dual, e podemos usar isso para transportar B para o dual. Isto é, para dois elementos deste dual, definir B neles a ser... Bem, eu vou fazer as pré-imagens e avaliar B nessas pré-imagens. Okay? Eu vou chamar essa forma de B também. Então, eu queria olhar em mais detalhe a um exemplo específico, que é esse Lie3. E, na verdade, é a continuação de um exemplo que eu fiz na última aula, que era a análise dos pesos da representação natural de esse Lie3 relativo a essa subálgebra de matrizes diagonais. Okay? Lembra que eu tinha falado que
a ação de SL3 na representação natural, essa representação não tem pesos. Mas quando você restringe as matrizes diagonais, aí tem sim uma decomposição em pesos, e eu calculei os pesos e coloquei num grafo. Agora vamos... o que eu quero fazer agora é ver como essa forma bilinear interage com os pesos. Primeiro, deixa eu calcular a forma. Representação natural. Então, por exemplo, se x é essa matriz, y é essa matriz, então a forma tracial dá 1. Então, eu não vou calcular todos porque eu quero focar na restrição dessa forma a H. Primeiro, uma base de H pode ser... Lembrando que o traço da matriz tem que ser 0, então posso pegar essa matriz e essa matriz, e essas formam uma base. E H1 com H1, 1, 1, 0. É 2. Do mesmo jeito, H2 com H2 dá 2 também. E H1 com H2 dá menos 1. Então, a matriz de Gram, dessa forma bilinear, é 2 menos 1, menos 1, 2. Com que a gente vê que uma forma bilinear é não degenerada, calcule o determinante da matriz de Gram. Deu não 0, então é não degenerada.
Temos a base dual, do espaço dual. E agora, nu, associado à forma bilinear, quais são as imagens de H1 e H2? Então, H1 age como? Quando se aplica H1 em H1, dá 2. Então, temos 2 vezes H1, estrela. E quando se aplica em H2, dá menos 1. Do mesmo jeito, nu de H2 é menos H1, mais 2 vezes H2. Aí, as imagens inversas de H1 e H2 estrela são... Você tem que resolver umas equações lineares. Assim, ok? E agora podemos calcular a forma bilinear entre H1 estrela e H2 estrela, usando essas pré-imagens. Perdão. 2/3. Ok, beleza. Podemos fazer geometria clássica. Agora temos uma forma bilinear não degenerada. Por exemplo, calcular a norma de H1 e de H2 e o ângulo. E a gente descobre que o ângulo entre esses vetores é 60 graus. E etc.
Ok, na última aula, como eu comentei, determinei esses 3 pesos da representação natural. Um dos pesos foi H1 estrela, que vou escrever como 1, 0, e os outros pesos foram assim. Eu fiz um pequeno desenho. Aqui, lambda 2 e lambda 3. Assim. Aqui, ok, tudo bem. Mas agora, tentando entender isso visualmente, percebe-se que eu fiz uma escolha implícita, que foi que o ângulo entre H1 e H2 seria 90 graus, né? A gente está vendo que tem uma forma, não exatamente canônica, mas uma forma mais natural para considerar aqui. E relativo a essa forma, o ângulo entre esses vetores é 60 graus. Então, se eu refazer esse desenho, a gente percebe que as normas desses 3 pesos são todas iguais. Em pares formam ângulos de 120 graus. Então, o desenho mais correto é assim. Okay? Onde, deixa eu ver se eu lembro. Ok, esse ângulo de 60 graus. Ok, e deixa eu tentar usar isso para motivar um pouco o que vai acontecer nas próximas aulas. Então, primeiro, um conceito importante é de álgebra de Lie simples, que é uma álgebra de Lie que, condição técnica que não seja abeliana,
e também que não possui ideais próprios. Exemplos, SLN, em geral, é uma álgebra de Lie simples. Ok, e a lição que eu quero passar a partir desse exemplo é que, exatamente o que eu escrevi, é que é a interação entre esses conceitos, pesos, formas, traço e simetria, e vai aparecer um grupo que governa a simetria dessas configurações, que chama grupo de Weil. A forma traço, especialmente importante, vai ser a forma de Killing. E os pesos mais importantes que a gente vai considerar são os pesos da representação adjunta, que tem um nome especial que é raiz, as raízes. E tem muita teoria a desenvolver ainda, mas basicamente é a interação entre esses conceitos que vai levar, finalmente, à classificação completa de álgebras de Lie simples. Ok, eu queria terminar a aula de hoje com os lemas sobre a forma de Killing.
Okay? Um fato importante. Seja B uma forma bilinear invariante. Seja H um ideal, então o H perp também é um ideal. Vou deixar como exercício, demonstração. Em particular, o radical escrevi errado aqui. O radical de uma forma invariante é sempre um ideal. Então, vamos considerar uma álgebra simples. A primeira coisa é, primeiramente, uma forma bilinear invariante em G ou é zero ou é não degenerada. E isso é claro, é claro que segue desse lema, porque o radical é um ideal e os únicos ideais são zero e álgebra inteira. Se o radical é a álgebra inteira, então B se anula. Se o radical é zero, então é não degenerada. Pronto. E outra consequência imediata é que, se eu tiver duas formas bilineares invariantes, então, cada um ou é zero ou é não degenerado. Então, vamos supor que as duas são não degeneradas. Então, um tem que ser um múltiplo do outro.
Ok? E agora o primeiro resultado que usa um pouco de teoria de álgebras de Lie. Vamos pensar sobre formas traciais de álgebras de Lie nilpotentes. Em particular, seja G uma álgebra de Lie nilpotente sob a álgebra da álgebra de matrizes ou de endomorfismos de um espaço vetorial de dimensão finita. Então, a afirmação é que a forma tracial desse espaço V, ou dessa representação V da álgebra G, é zero. E a prova é uma aplicação direta do teorema de Engel. O teorema de Engel, ou um dos corolários do teorema de Engel, existe uma base de V tal que quando a gente coloca todos os x elementos de G em forma de matriz relativo a essa base, todos têm essa forma, zero no diagonal, zero embaixo do diagonal e alguma coisa em cima. A mesma vale para y, relativo à mesma base, e é imediato, né? XYV é traço em V, XY. Pronto. Agora vamos pensar em forma traço de álgebra de Lie solúvel. Então, para a álgebra de Lie solúvel, temos o teorema de Lie, que diz que, ao contrário de álgebra de Lie nilpotente, a álgebra de Lie solúvel pode ser apresentada como matrizes triangulares, possivelmente com alguma coisa no diagonal. Então, a forma traço pode ser não nula, a priori, mas vale o seguinte, é que a gente formar forma traço de G com qualquer elemento da subálgebra derivada, GG, isso vai dar zero. E, claro, está aparecendo aqui exatamente as hipóteses do teorema de Lie, porque eu quero aplicar o teorema de Lie.
Eu sei que já fiz essa conta em detalhe. Então, pelo fato de as matrizes diagonais formarem uma álgebra comutativa, abeliana, o colchete de diagonal com superdiagonal ser superdiagonal, a gente tem esse fato que todos os elementos da álgebra derivada, GG, são da forma 0 no diagonal, coisas aleatórias em cima e 0 debaixo do diagonal. E agora segue a conclusão, exatamente como no último resultado. Aí pronto. Como vimos na aula anterior. Aliás, o resultado foi proposição 4.2. Ok, e finalmente, perdão. Perdão. Desculpa. Ok, nesses lemas corolários, eu estava falando de subálgebra nilpotente ou solúvel de GLV. Eu queria falar um pouco mais no abstrato, porque, como eu já comentei, tem um teorema o chamado teorema de Addo, que diz que toda álgebra de Lie de dimensão finita é subálgebra de algum GLV. Mas esse teorema é difícil e vem depois de muita preparação, então eu não quero usar esse teorema. Mas, ao mesmo tempo, eu quero falar sobre álgebras de Lie no abstrato. Então, seja G uma álgebra de Lie de dimensão finita, o que eu posso dizer sobre ela?
Então eu quero deduzir esses fatos sobre álgebras de Lie nilpotentes e solúveis no abstrato a partir dos lemas anteriores. E é bastante simples. Então agora não tem um V em jogo, então a única forma que eu posso associar canonicamente a minha álgebra é a forma de Killing. E de fato, se G é nilpotente, então a forma de Killing de G é zero. A forma de Killing se anula completamente. E se G é solúvel, então temos G com um colchete de G com G dá zero. Okay? Como é a demonstração? Ok, vamos aplicar os lemas acima. Agora com o próprio G no lugar. O próprio G vai ser nosso V agora. E a álgebra vai ser a imagem desse mapa adjunto, né? O pequeno problema é que a imagem de add não é isomorfa, G é um quociente de G, mas se G é nilpotente barra solúvel, então a gente sabe que qualquer quociente também é nilpotente barra solúvel. Implica aqui. Opa. Ok, o resultado segue. Porque neste caso, a forma traço desse V específico é a forma de Killing. Ou melhor, forma de Killing de XY. E eu vou terminar com um resultado simples, porém importante, sobre a interação entre a forma de Killing e ideais na álgebra de Lie. Que diz o seguinte.
Se a gente considerar a forma de Killing de G, então podemos restringir essa forma para H vezes H. Né? Então, agora é uma forma de H vezes H para F. Também temos H propriamente uma álgebra de Lie com sua forma de Killing. E essa forma bilinear é H coincide com a restrição da forma de Killing de G. Ok, por quê? Ou seja, é 1 até N, uma base de G, tal que os primeiros K elementos formam uma base de H, ou seja, escolhe uma base de H e estende para uma base de G. Queremos provar que para tudo H1 e H2 em H, que KH dos dois é igual a KG dos dois. Agora vamos pensar na forma das matrizes de adjunto H relativo a essa base de G que a gente escolheu. Né? Então, aqui, se tiver um vetor aqui, se é um elemento de H, então tem entradas aqui nos primeiros K entradas e 0 nos demais. Aí, fora de H, temos entradas aqui também. Ok? Então, como H é ideal, então a imagem desse cara está dentro de H, quando aplicado em qualquer elemento de G. Então temos 0 aqui, alguma matriz aqui, que vou chamar de H1, e alguma coisa aqui também, que vou chamar de A. Mesma coisa vai valer para H2. Aí KG de H1 a H2. Então, KG dos dois é uma coisa assim. Vou fazer a multiplicação. H1, A2, 0 aqui. Aí o traço é o traço dessa parte mais o traço de 0. Então, é o traço agora das matrizes menores. H1, H2.
Ok? E claramente isso é KH dos dois, porque essas matrizes Hzão, nada mais é que a matriz de adjunto de H restrito à álgebra H. Então, uma constatação bastante simples, mas isso é bastante importante para essa análise de formas invariantes e ideais, e em particular porque a forma de Killing é especialmente importante nessa história. Ok, vou terminar aqui. Lembra que tem lista para entregar hoje, lista 2. Vou tentar terminar a terceira lista e colocar no site até o final de hoje, mas lembra que a data de entrega é daqui a 2 semanas. Okay? Outro detalhe é que para as 2 aulas da semana que vem, eu não vou estar aqui, eu vou gravar as aulas. Então, porque em particular dia 7 é feriado, né? Mas também não vai ter aula presencial na segunda. Mas eu vou gravar as 2 aulas e colocar na internet. Ok?